Os pensamentos negativos, os sentimentos negativos, eles são como uma treva. E essa treva, ela se extingue ao ser exposta à luz. Se eu tenho aqui uma caixa hermeticamente fechada, que está há dezenas de anos nesta condição, a partir do instante que eu abri-la diante da luz, a treva que estava contida até então nela, imediatamente desaparece. Treva corresponde, no caso, à ausência de luz. Portanto, quando nós nos descobrimos como filhos de Deus, descobrimos que possuímos potencialidade infinita, descobrimos que ao nascermos neste plano, desejávamos nascer e temos uma missão grandiosa de crescer cada vez mais espiritualmente. No mundo corporativo, é falado que as pessoas são substituíveis. Mas, dentro de um contexto espiritual, cada pessoa é a pessoa mais importante. Ninguém é substituível. Cada um tem uma missão única e somente aquela pessoa pode cumprir a missão pela qual veio a este mundo. Então nós precisamos direcionar a nossa mente corretamente, utilizar o poder da palavra. Todas as coisas foram criadas e construídas a partir do verbo, ou seja, Deus criou tudo a partir do verbo. Ou qualquer coisa que exista hoje, antes de que ela se concretizasse neste plano, ela iniciou-se na mente das pessoas, através do pensamento. E a partir da ação, estamos aqui com a roupa, com a casa, com os carros, com uma série de coisas. Mas todas essas coisas iniciaram na mente. Então nós precisamos utilizar a palavra da forma o mais correta, o mais positiva possível. Então gostaria de dividir a tela agora com vocês, através desta mentalização, e gostaria que vocês repetissem comigo esta mentalização. Sou filho de Deus, próspero, perfeito, feliz e saudável. Só me acontecem coisas boas, somente coisas boas estão me acontecendo. Vamos novamente? Sou filho de Deus, próspero, perfeito, feliz e saudável. Só me acontecem coisas boas, somente coisas boas estão me acontecendo. Só me acontecem coisas boas, somente coisas boas estão me acontecendo porque sou filho de Deus. Porque sou merecedor, merecedora. Porque dentro de mim existe o paraíso e eu o reconheço aqui e agora. E por esse reconhecimento, e tudo que eu reconheço passa a existir, passa a projetar-se na minha mente uma série de coisas maravilhosas, tal qual eu idealizei em minha vida. Tem um exemplo que o mestre Masaharu Taniguchi, ele nos orienta, né? Mas há pessoas que estão chegando agora. Mestre Masaharu Taniguchi foi a pessoa que recebeu, através de inspiração, os ensinamentos da Seichonoye. E os adeptos da Seichonoye, em respeito, passaram a chamá-lo de mestre. Não que ele desejasse assim ser chamado, mas em respeito passaram a se dirigir a ele como mestre. E ele certa vez contou em um de seus livros que ele estava no carro com um de seus netos e disse assim: nós estamos em Shibuya. O mestre disse para o seu neto: nós estamos em Shibuya. E o netinho respondeu para ele: não, vovô, nós estamos dentro do carro. E muitas vezes nós agimos tal qual o netinho do mestre Masaharu Taniguchi. Nós acreditamos que estamos dentro do carro e não percebemos que sempre estivemos no que na Seichonoye nós chamamos de mundo da imagem verdadeira, mundo criado por Deus, mundo da perfeição absoluta, que é esse mundo da imagem verdadeira. E percebemos e só
percebemos, tal qual o netinho, o carro, e não percebe que o carro está contido na cidade de Shibuya. Não percebe que nós sempre estivemos no mundo da imagem verdadeira, no mundo criado por Deus, que o paraíso sempre existiu em nosso interior, tal qual Cristo nos ensinou. E a partir do momento que começamos a perceber estas coisas, tudo passa a acontecer. Então, esse livro, Reconstruindo a Vida Humana, de autoria do nosso querido mestre, então a pessoa muitas vezes tem medo de uma série de coisas. E aqui tem um capítulo que diz assim, para que nós eliminemos o medo, né? E aí no subtópico diz assim, 2 condições para eliminar o temor. O que é preciso em primeiro lugar para dominar o medo é conhecer a lei mental que diz ser projeção do nosso pensamento, tudo o que ocorre com o nosso corpo e o ambiente em que estamos. Ou seja, tudo é projeção da nossa mente. Portanto, se nós mudarmos a nossa mente, amigos, se você mudar a sua forma de pensar, falar e agir, realmente as coisas vão acontecer de uma outra forma. Ou seja, nós estamos com a faca e o queijo na mão. Basta, para tanto, tomarmos a decisão. Tome a decisão de agir. Permita-se ser feliz. Permita-se ser livre, permita que Deus se manifeste através de você. Acredite que dentro de você existe a vida de Deus. Não tema mais nada, não tema situação adversa. Tudo, qualquer coisa, nós podemos transpor. Todos nós nos deparamos com as mais diferentes adversidades, mas dentro de nós existe uma vida grandiosa, e é essa vida grandiosa, quando nós permitimos que essa energia flua através de nós, ela fluirá e fará com que as coisas se dissipem, aquelas adversidades se dissipem, porque nós nascemos nesse plano, amigos, para sermos felizes. Nós nascemos nesse plano para concretizar os nossos sonhos. Sonhe de forma grandiosa. Aqui neste livro, o livro dos jovens, eu trouxe 2, porque esse eu ganhei do meu pai na adolescência, por isso que ele está bem surradinho. E esse outro é como seria novinho, né, no caso, né? Aqui no livro dos jovens diz para que nós lancemos a flecha do ideal tão alto quanto o sol. Lance a sua flecha do ideal. Não meça, puxa, mas esse sonho está muito aquém da minha possibilidade. Lembre-se da sua filiação. A sua filiação original é com Deus. Você é a própria vida de Deus. Então, ao entendermos isso, a nossa postura começa a mudar. E o segundo ponto para dominar o temor, para eliminá-lo, né? Em segundo lugar, é preciso acreditar que o ser humano não é uma existência carnal, mas sim a autorrealização de Deus, um ser espiritual, adamantino e indestrutível, que jamais será ferido por algo externo. Jamais! Jamais! A nossa vida é vida de Deus. Somos a imagem e a semelhança de Deus. Acredite nisso. Tudo você pode, tudo você consegue, porque você é filho de Deus. Use o poder da palavra para incutir em seu subconsciente essa sua filiação. Conscientize, leia os livros, leia a sutra. Vibre, agradeça. Agradeça pelo agora que vives. Tua alegria curará tua doença. Agradeça. Manifeste sentimento de gratidão e de alegria para com todas as coisas. Não ache normal o fato de você poder andar. Não ache normal o fato de você enxergar. Não ache normal simplesmente o fato de você estar vivo. Estou vivo porque, nasci. Nós não somos um ser carnal. E sabemos intuitivamente disso. Tanto é que ninguém fala que ele é o próprio corpo. Nós não falamos que nós somos esse corpo. Nós falamos, essa aqui é minha mão, esse é meu braço, essa é a minha cabeça, esses são os meus olhos, meus ouvidos, minhas pernas, meu tronco. Ou seja, esse corpo pertence a mim. E quem está por trás desse corpo é justamente essa vida de Deus que se aloja em nosso interior. Esta vida de Deus,
que nesse exato momento está renovando as nossas células, que nós não estamos dando conta dos batimentos cardíacos, mas eles estão ocorrendo. Nós estamos inspirando e expirando ar. Os nossos pulmões estão funcionando. E quem está gerenciando tudo isso e outras partes do nosso organismo que não param de atuar? Quem está gerenciando tudo isso? É justamente essa vida de Deus. Então, a partir de agora, reconheça-se como filho de Deus. Não importa como você vinha pensando há 2 minutos atrás, mas o importante é como você vai pensar a partir de agora. Então, decida. Essa decisão vai mudar de forma efetiva a sua vida, a vida de seus familiares, a vida das pessoas em torno de você. Decida manifestar Deus. Permita que Ele flua através de você. Permita. Ao permitir, as coisas começam a mudar de forma efetiva em nossas vidas. Nascemos aqui, amigos, para sermos felizes. Nascemos aqui para manifestar esse sentimento de humildade. Na Bíblia, em Mateus capítulo 5, versículo 3, bem-aventurados os humildes de espírito, porque deles é o reino de Deus. Deles já é o reino de Deus. Somos a própria vida de Deus, somos herdeiros. E ao reconhecermos isso, as coisas passam a acontecer naturalmente. Mas precisamos ser humildes de espírito, precisamos ser pessoas as quais permitem que Deus se manifeste através de si, que não queiram fazer as coisas pura e simplesmente da sua forma. Permita que Deus flua através de você. Permita, seja humilde de espírito, tal qual está no capítulo 5, versículo 3 de Mateus. Mas precisamos nos disciplinar, precisamos nos esforçar. Quando a nossa mente está abalada, está envolvida com alguma adversidade, então muitas vezes a pessoa dá vazão a esse envolvimento. Mas, amigos, é justamente nesse momento que nós devemos voltar a nossa mente para a luz. Aqui no livro dos jovens, nosso querido mestre Masaru Taniguchi nos orienta que a hora mais escura da noite é o momento que antecede o alvorecer. A hora mais escura. Então, nesse momento em que a hora se encontra muito escuro, a adversidade está muito grande e você está se sentindo pequeno diante da adversidade, mude a sua posição. Acredite que dentro de você existe um ser grandioso, que é a vida de Deus. Utilize fortemente o poder da palavra e avance rumo à vitória infalível. Avance. Nós estamos aqui para crescer, para vencer. E vencer não é vencer o outro, é manifestar Deus cada vez mais intensamente em nossa vida. Não uma competição com o outro, mas é manifestar Deus em nossa vida e contribuir para que o outro, quem é esse outro? É a extensão da nossa vida, passe a manifestar também intensamente essa mesma vida de Deus. Eu e o outro somos uma só vida. E é dessa forma que nós precisamos pensar, falar e agir. Desejamos que todos tomem a decisão de colocar em prática esse fantástico ensinamento da Seiichi Onoye, e a partir daí todas as coisas irão passar a acontecer ainda melhor na vida de todas as pessoas. Muito obrigado pela atenção. Agradeço imensamente a oportunidade. Muito obrigado a todos. Muito obrigado. Muito obrigado.